Saúde Pública, Sérgio Arouca Fiocruz, mestre em Patologia pela UFC, farmacêutica clínica do Ambulatório de Leucemia Mieloide Crônica do Hospital Universitário Walter Cantídio. Doutora Cíntia, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade, o espaço, o tempo é da senhora. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, agradecer à Velúzia, né? Agradecer ao GAPO, em nome da Velúzia, e a oportunidade de estar aqui com vocês, mais um ano, né? Falando um pouco desse assunto que é tão interessante, tão importante e tão pertinente, que permeia as nossas vidas, independente do perfil, se é um paciente oncológico, se é um paciente com Alzheimer, né? Se é um paciente com limitações físicas. Então, é muito importante poder estar aqui, poder falar um pouco disso e poder trocar com vocês. Eu sempre gosto de deixar muito livre, a minha proposta não é fazer uma palestra, não é ensinar vocês a fazer isso, mas a gente discorrer um pouco sobre o tema e trocar. Então, eu deixo vocês com liberdade para interromper, fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, se me couber responder, então, eu estou à disposição. Então, quando a Velúzia me propôs esse tema, eu fiquei assim, e eu disse, bom, é muita responsabilidade falar sobre isso, né? Como a gente se cuidar para cuidar do outro. E, na verdade, você não precisa ser cuidador para fazer isso, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou cuidadora, né? Então, eu sou farmacêutica do Ambulatório de Leucemia Mieloide Crônica, do Hospital Universitário. Então, há mais de 5 anos que eu me sinto cuidadora das pessoas que passam por mim. E, às vezes, a gente se coloca no cenário que a gente pensa, bom, eu estou cuidando dessas pessoas, eu estou orientando, mas até que ponto eu estou cuidando da minha saúde para cuidar bem delas, para praticar a escuta, para ouvi-las com resiliência, com paciência, né? Tentando entender as peculiaridades, as necessidades e a história individual de cada um. Né? Então, eu vou começar essa abordagem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E eu queria iniciar com uma frase de Leonardo Boff, que fala, cuidar é mais que um ato, é uma atitude, portanto, abrange mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e, acima de tudo, de envolvimento afetivo. Né? Então, existe um desprendimento. Então, como é que você se habilita a cuidar do outro? Quando eu estou cuidando de alguém, eu não estou cuidando só da condição da doença daquela pessoa, mas eu estou ouvindo as queixas, eu estou participando daquele momento emotivo, dos seus medos, das suas angústias, da sua lamentação, do seu choro, das suas fragilidades. Então, é algo extremamente importante o papel de quem cuida. Então, vamos lá. Então, afinal de contas, o que é cuidar? Então, trouxe para vocês 2 definições sobre cuidado e cuidar. Então, o que é cuidar? O cuidado, ele prevê atenção, né? Então, eu que vou cuidar, eu tenho que ter atenção com aquela pessoa que está sob a minha responsabilidade. Envolve a precaução, envolve a minha preocupação com o cuidado em todos os âmbitos para aquela pessoa. Envolve a cautela, envolve a dedicação, o carinho e o encargo e a responsabilidade que eu tenho no entorno daquela vida que está destinada aos meus cuidados. E o que é cuidar? Cuidar é servir, oferecer em forma de serviço todos os seus talentos, tudo que você tem, seu que você doa para aquela vida, né? E praticar o cuidado. Lembrando que eu não estou cuidando de uma doença, eu estou cuidando de alguém. E essa pessoa eu tenho que vê-la como um todo, com as suas necessidades, com as suas peculiaridades, com os seus gostos, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Então, é perceber aquela pessoa como ela é, como ela se mostra, seus gestos, suas falas, né? E, acima de tudo, essas limitações. Então, eu estou desenvolvendo esse assunto para a gente entender a importância do nosso papel. A gente sempre fala da questão
o exemplo de uma cabine de avião quando ela despressuriza, né? Você coloca a máscara primeiro em quem? Na criança ou no adulto? Primeiro no adulto. Porque se você apagar, a criança não vai conseguir colocar a máscara de oxigênio em você. Então, é uma comparação mais ou menos desse tipo, né? Então, para eu cuidar, eu tenho que estar apto, eu tenho que estar preparado. Não chega simplesmente aquela situação e eu digo, olha, Cíntia, eu quero que você vá cuidar de fulano. Tá, mas eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso saber se ela me aceita, porque a partir de então chega um momento que o cuidador passa a viver a vida do outro. Por isso que envolve entrega, envolve doação, cuidado, resiliência, abdicação de muito de si para dar para o outro. Então, cuidar do outro e o autocuidado. Então, o que é que eu preciso me atentar quando eu estou cuidando de alguém? Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo, inclusive quem está cuidando. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, que é a essência da vida humana, ele precisa ser continuamente alimentado. Então, para eu me cuidar, eu tenho que promover a minha saúde, eu tenho que preservá-la, eu tenho que me assegurar das condições que eu estou pronta e preparada para ofertar assistência a alguém e, acima de tudo, manter a minha vida num estado de equilíbrio. E assim, você é um bom cuidador? Como que a gente pode avaliar isso? Como que a gente pode medir como você pode se avaliar sendo bom cuidador? O cuidador é aquela pessoa que observa, que identifica, que avalia condições e ajuda na execução. Então, quando eu estou cuidando de alguém, eu não vou fazer algo para aquela pessoa. Mas, para quem está sendo cuidado, é exatamente aquela pessoa que, muitas vezes, está com a sua autoestima abalada, né, imaginando um paciente com câncer. Ele está com medo, o cabelo pode ter caído, ele não consegue mais pintar uma unha, ele não consegue ir na rua. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar a recuperar as condições daquela pessoa, né? Então, e ali eu estou promovendo o quê? A autoestima, a autoconfiança. Eu estou ajudando aquela pessoa o quê? A superar as suas limitações. E quem é o cuidador, né? Qual é a característica dessa pessoa? É um ser humano especial. Especial por quê? Porque cuidar trata-se de uma escolha. Ninguém é obrigado a cuidar de ninguém. Mas quando você se disponibiliza, quando você se doa a fazer isso, você é alguém especial, porque você sabe que vai abrir mão de muitas coisas. Você vai abrir mão da sua vida, do seu lazer, às vezes de estar com outras pessoas. Você vai abrir mão, muitas vezes, da sua saúde emocional, porque você está preocupada se aquela pessoa tomou medicamento, se ela tomou banho, se você vai sair, quem é que vai cuidar. Ela só consegue tomar banho e se alimentar se estiver na sua presença. Então, se você imaginar, a escolha de fazer isso é algo extremamente importante e de relevância, que o dinheiro não paga, né? É algo de um valor inestimável quando eu decido cuidar de alguém, quando eu decido acolher alguém na minha vida, na minha história, né? Então, esse cuidador, essa pessoa especial, ela expressa esse desejo através das relações que ela desenvolve com aquela pessoa, né? Então, ali está explicitado a questão da solidariedade, a questão da humanidade. Se você imaginar que cuidar é um ato de cidadania, quando eu atravesso uma pessoa na rua, um cadeirante, quando eu peço para o carro parar na faixa de pedestre para atravessar uma pessoa cega, eu estou cuidando daquela pessoa. Eu podia simplesmente ter atravessado a rua, não. Já ele passa, alguém vai parar. Mas eu decidi fazer aquilo. Então, a solidariedade é um sentimento que todo ser humano carrega. Às vezes, o que a gente precisa é fazer com que ele floresça dentro de nós. E o que muitas vezes starta é o quê? A necessidade de cuidar de um familiar, né? A gente vê muito relato de pessoas que entraram para um voluntariado depois que elas passaram por determinadas situações na sua vida, ou consigo mesmo, ou com sua família. E é algo que eu já ouvi vários relatos que as pessoas não conseguem parar.
Cíntia, eu sinto necessidade de estar ouvindo, eu sinto necessidade de estar cantando, eu sinto necessidade de ler a Bíblia com aquela pessoa, de ler uma poesia, de entregar uma comida, um café com leite, um caldo. Então, isso passa a ser parte de você, né? E é uma escolha. E é uma experiência que tem um valor extremamente relevante para a nossa vida. E também esse cuidador, ele não necessariamente precisa ser um profissional de saúde, né? Ele zela pelo bem-estar, pela saúde, pela alimentação, pela higiene pessoal, pela educação, pela cultura, pela recreação e lazer daquela pessoa. Mas, Cíntia, e onde é que está a família? Mas, muitas vezes, quando a gente se designa, quando a gente se disponibiliza a cuidar, isso é um fato. As pessoas acabam entendendo, não, a transferência da vida, de toda a responsabilidade da vida de quem está sendo cuidada, é do cuidador. E a gente sabe que isso, em parte, acontece, mas é muito importante que não só o cuidador, mas a família, os amigos, todos se envolvam, para que a pessoa que está sendo cuidada não sinta que foi delegada a vida dela para um estranho. Se aquela pessoa que eu cuido não é meu familiar, eu sou um estranho para ela, né? Então, olha, você vai cuidar, você é contratada, você vai ficar o dia todo com a minha mãe, à noite, mas aquela pessoa ali está recebendo alguém que é estranho, e a família foi embora. Então, não escuta a voz de ninguém, não tem uma visita, não tem um apoio, não tem um telefonema. Então, eu estou colocando tudo isso para chegar no ponto principal dessa palestra, que é como a gente se cuidar. Mas eu estou trazendo esses aspectos para a gente ver o tamanho da importância e da relevância, da responsabilidade que a gente assume quando a gente escolhe cuidar de alguém, né? E a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, e não fazer por ela. Bom, se eu estou cuidando da Dona Maria e ela acha que não consegue pentear o cabelo, Dona Maria, vamos tentar pentear seu cabelo? Vamos pegar a escova assim? Não, com a escova eu não consigo. Vamos tentar com pente? Não consigo. Vamos tentar com a mão. Imagina para aquela pessoa que está há dias sem conseguir levantar o braço para pentear o cabelo, ela sentir tocar no cabelo dela, ela sentir que ela pode fazer. Isso faz um bem imenso. São as pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia, né? Aquela pessoa que está doente, não, você tem que ser rigoroso, ela não pode falar, ela não pode se levantar, ela não pode ver TV até tarde, ela não pode ficar falando isso, ela não pode ficar ouvindo isso. Quem foi que disse? Porque é que eu determino que o outro não pode fazer, né? Então, é exatamente aquilo que o papel do cuidador é exatamente isso. Ele se envolve tanto que, às vezes, ele troca de papel. E é conhecendo a pessoa, desenvolvendo um plano individual para aquela pessoa, que eu vou começando a permitir coisas que os outros não permitem. Ai, quer dizer que a senhora quer assistir essa TV até tarde? Vamos assistir, mas a gente vai assistir hoje. Daqui a 3 dias a gente faz de novo. Então, isso é tão importante, mas a gente tem que lembrar que o cuidador também tem problema. O cuidador tem família, o cuidador tem conta para pagar, o cuidador pode ter perdido alguém, pode ter um ente querido com depressão, pode estar passando por uma situação de perda, de luto, né? Então, como cuidar dos meus sentimentos que vão se misturar com sentimentos de outras pessoas, né? Então, é algo que é muito importante a gente pensar. Então, como eu falei, o que o cuidador vê no dia a dia, o que é que passa pela mão dele? A higiene daquela pessoa, a alimentação, como ela vai se acomodar, como ela vai deitar, como ela vai levantar, como ela vai transitar dentro de casa, como ela vai se locomover do banheiro para uma cozinha, para a sala, para a cama, para uma cadeira de rodas, né? Os medicamentos, o medicamento ninguém pode esquecer, não pode falhar o horário, não pode deixar de tomar. A pessoa resolveu tirar uma soneca, porque dormiu ruim. Não, acorda, está com 15 minutos que ela se deitou, mas é a hora do medicamento. E aí? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser robotizado. Aquela pessoa está dormindo, eu vou acordar? Será que 30 minutos vai fazer diferença no remédio, no resultado do tratamento? Vai não. Por isso que tudo que o cuidador faz é pensado para aquela pessoa, é algo individualizado. Se você entrar no Ministério de Saúde,
você vai ver várias cartilhas, são orientações. Mas, como eu digo, o cuidado é centrado na pessoa. Eu vou cuidar da Maria, eu vou cuidar do João, eu vou cuidar do Fernando. Eu não vou cuidar de pessoas com Alzheimer, eu não vou cuidar de pessoas que estão fazendo quimioterapia, eu não vou cuidar de pessoas que se acidentaram e estão tetraplégicas numa cadeira. Eu vou cuidar da Maria, do João, da Fernanda. Então, eu tenho que conhecer cada um para poder ofertar o melhor de mim para que aquela pessoa se sinta melhor. Né? Então, eu vou trabalhar os exercícios com aquela pessoa, eu vou estabelecer uma comunicação. Né? A gente sabe que o corpo fala. Muitas vezes, a comunicação não é só pela palavra falada. Né? Às vezes, a gente vê que aquele paciente está mais triste, que ele viu alguma coisa que deixou ele ferido, que deixou ele perturbado. E, muitas vezes, é por conhecer mais essa pessoa do que, algumas vezes, os próprios familiares, que a gente vai reportar, olha, eu estou percebendo que a dona Maria está mais triste. Vamos esconder dela que alguém adoeceu, que alguém morreu, né? E aquela pessoa está sentindo, e aquela pessoa está perguntando. Então, a comunicação é algo que eu encaro como um desafio para você desenvolver. Se é difícil trabalhar a comunicação no dia a dia entre nós, você imagina cuidador e pessoa cuidada. Então, é uma habilidade que aquela pessoa também tem e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Né? E trabalhar com as emergências em domicílio. Aquele paciente que vomitou, é aquele paciente que está com diarreia, não tem ninguém, eu vou ligar para o médico, eu vou levar numa UPA, então é aquela pessoa também que toma a decisão. E trabalhar principalmente com a condição da finitude. Como cuidar de quem está indo, como propor o carinho, o afeto, o conforto, o consolo, o abraço. Né? Então, gente, o papel do cuidador é algo tão importante que tudo isso que eu falei foi para mostrar o quê? Que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar preparado para cuidar de qualquer pessoa na mínima condição, até para dar um medicamento. Então, eu já falei um pouco disso, né? Então, o que é que o cuidador proporciona à pessoa cuidada? Ele é um elo entre a pessoa, a família e o médico da família, a equipe de saúde que acompanha aquele paciente. Ele é quem escuta, ele é quem ajuda nos cuidados de higiene, ele é quem está lá, vamos comer um pouquinho. Não, mamãe não quer não vamos dar não. Não, mas vamos dar só um pouquinho. Se ela comeu 2, não está dizendo que ela está comendo pouco. Né? E está aquela pessoa que está ali estimulando e cuidando. Está estimulando as atividades ocupacionais. Vamos fazer um crochê, vamos tentar pintar, vamos ler um livro. Né? Aquela pessoa que realiza as mudanças na locomoção, que administra os medicamentos, e que está sendo sempre aquela pessoa que está lá comunicando, olha, eu tenho observado uma melhora, eu tenho observado uma piora. E assim a gente vai cuidando dessas pessoas. E eu trouxe uma frase de Constenário Lacerda, que fala exatamente das dimensões do cuidado. Para assumirmos a posição de cuidadores, é indispensável estarmos bem cuidados. E da mesma forma que cuidar de alguém é uma decisão nossa, é uma escolha, cuidar de si também é uma escolha. Né? Então, eu só consigo ser firme, eu só consigo passar segurança se quando eu digo para um paciente que ele precisa se hidratar, que ele precisa se alimentar bem, que ele precisa de horas adequadas de sono, se eu fizer a mesma coisa. Porque chega um momento que eu digo, olha, a senhora tem que evitar comer sal, evitar comer embutidos, e eu estou lá, eu sou hipertensa, eu sou diabética, eu estou dislipidêmica, né? E um belo dia aquela pessoa que eu estou cuidando, está cuidando de mim, porque eu passei mal com pico hipertensivo na sala da casa dela. Né? Então, a decisão é essa, eu decido cuidar, mas eu também preciso escolher e decidir cuidar de mim. Bom, e o ato de cuidar é algo complexo, principalmente quando envolve um familiar da gente. Né? A gente tem os 2 cenários, tem aquele que eu não conheço, que eu vou cuidar, e lá eu vou desenvolvendo os meus laços afetivos, os meus laços relacionais. Mas quando cuidar é de um ente querido, é de um familiar, a coisa pesa mais. Por que que pesa mais? Porque existe um grau de envolvimento muito grande com aquela pessoa. Né? Existe o grau de dependência conforme aquela patologia, se for um paciente com Alzheimer, se for um paciente com câncer, a gente sabe que são doenças difíceis de lidar, porque a gente lida muito com a questão emocional daquele paciente, dos familiares, e existe o acometimento, o adoecimento emocional, que a gente começa a absorver uma carga e chega um momento que a gente não suporta mais. E a gente, ao invés de cuidador, a gente vai estar transferindo a nossa sobrecarga de emoções
para quem a gente está cuidando. Isso deixa sequelas, Cíntia? Deixa muitas, várias, né? Sequelas como medo, não posso sair de casa. Não, vamos ali na padaria tomar um café. Não posso sair porque tem o horário do remédio da mamãe. Tem o banho do papai, eu não posso fazer isso. Eu saí e o papai perdeu o horário do medicamento. A irmã liga, como é que pode? Você deixou o papai sozinho, o remédio ele não tomou, isso é um absurdo, você não está cuidando. Porque é muito fácil falar quem não está de perto, quem não está acompanhando, né? Tem um isolamento social. Eu passo tanto tempo vivendo em função do outro, que eu não vou sair, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não vou no salão, eu não vou almoçar com uma amiga, eu não vou com a minha irmã no centro, né? Então, não consigo fazer nada disso. E, a partir de toda essa cascata de sequelas, a gente vai se desinteressando pela vida, porque a gente vai sendo tomada pelo medo da morte, né? E aí, se ele morrer? Tem pessoas que vivem um luto eterno, elas não se recuperam, ou demoram muitos anos, 4, 5, 10 anos para se recuperar daquela perda. São pessoas que entram em quadro depressivo, são pessoas que tem relatos de tentarem suicídio, então elas deixam de viver porque perderam aquela pessoa que elas cuidavam e que elas amavam. Então, assim, você já se perguntou o que está fazendo consigo mesmo, quando ao cuidar tão intensamente do outro, não cuida de si? Eu acho que eu coloquei isso aqui, seria a última pergunta para ficar de reflexão para nós. Eu falo para nós porque eu também sou cuidadora, né? Então, é algo que a gente não deve esquecer. Bom, vamos cuidar de nós para cuidar melhor dos outros. Então, quais são as atitudes de autocuidado? O que eu estou falando aqui a gente sabe, mas é necessário sempre que se repita para que a gente internalize e para que a gente passe a praticar isso no dia a dia. Começa devagar, mas é importante que, pelo menos, essas ações sejam iniciadas na nossa vida para a gente desenvolver o hábito, né? Então, reservar um tempo para você, seguir o seu ritmo, seus conhecimentos, suas experiências, né? Quantos saberes nós temos, quantos talentos nós temos, né? E como a gente pode aproveitar isso em prol de si mesmo e também como resultado para ofertar para quem a gente cuida, né? Acrescentar outros cuidados a você. Eu não tenho tempo, eu estou descabelada, eu estou gorda, eu não faço a sobrancelha, eu não fiz uma depilação, não fiz a unha, eu queria tanto ir num restaurante, assistir um show de humor. Faça isso. Em algum momento é importante. Aquele tempo que você reserva para você te renova, te faz respirar, te faz sentir melhor, te faz sentir daquela bolha, daquele misto de emoções que você está vivendo. E não é só a questão da emoção, tem um cansaço físico, tem um cansaço mental, né? Então, e outra coisa, tem a sua vida em torno de tudo aquilo que você está ofertando para quem você cuida, né? Se você sente que é importante pertencer a um grupo, quantas pessoas não fazem parte de grupos de pacientes que cuidadores de pessoas com doenças raras? Tem um grupo de diabetes, tem um grupo de mães, tem um grupo de mães com crianças com doenças especiais, tem um grupo de familiares de Alzheimer. Então, vamos nos juntar a essas pessoas. O relato dessas vivências, dessas experiências, muitas vezes acrescenta muita coisa para a nossa vida, né? E essa troca faz bem, essa troca alivia. É como se a gente segurasse a carga um do outro, aquele peso ele vai sendo diluído. Então, assim, isso amplia várias coisas na nossa vida, inclusive a vontade de participar, de interagir, de se integrar. Bom, então, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Uma delas, eu trouxe aqui, é a respiração consciente. Vocês sabiam que a gente respira 16 vezes por minuto? Em 24 horas, a gente faz 23 mil respirações. Pensando nisso, a gente era para ser expert em respirar. A gente não sabe, na maioria das vezes, respirar. A gente respira pela boca. É aquilo que a gente sobe a escada e está morrendo. Se eu vou falar uma coisa, o coração respira. Então, estudos científicos já mostram que quando você faz a respiração diafragmática, aquela respiração lenta e profunda, você traz para você a calma, diminui a descarga de neurotransmissores, de adrenalina, né? Então, tudo isso vai trazendo o quê? Um conforto, diminui a pressão arterial. As pessoas dizem assim, eu estou ansiosa, eu estou com medo, começa a respirar fundo. E é impressionante como aquilo vai trazendo um conforto, né? Então, os estudos mostram isso, é importante essa respiração, né? Exatamente como uma condição para te
melhorar a capacidade respiratória, cardiopulmonar, né? E toda a sua condição. Então, essa respiração mais curta é aquela que a gente faz, né? Então, tentar substituir por essas respirações profundas. E eu trouxe para vocês um linkzinho, eu não sei se a Veluzi vai disponibilizar essa apresentação, mas se quiser, fique à vontade, tá? Então, tem um link aqui, muitas coisas do Ministério da Saúde que vocês podem fazer, é importante. E mesmo assim, já não sei meditar, não importa. Você vai parar e você vai fazer uma pausa. Você vai sentar e você vai esvaziar sua mente. Eu não estou pensando em nada, está pensando em quê? Em nada, eu estou só olhando para o tempo. Mas aquele momento é importante para você. Aquele momento é importante para você pensar e relaxar, né? Então, o link da meditação está aqui e a Veluza depois vai disponibilizar a apresentação. Outra coisa importante, o uso de chás. Ah, mas isso é bobagem. É não. Essa história do uso de chás é tão antiga, desde a Idade Média, desde a Idade Antiga, as pessoas usam. Com que objetivo? Tomar chá para dormir, tomar chá para acalmar, tomar chá para relaxar, tomar chá para diminuir a ansiedade. Mas, Cíntia, eu não gosto de chá. Mas é importante, né? O que eu estou trazendo para vocês é científico, não é aquela coisa, eu tomo um chazinho disso, um chazinho daquilo. E é claro que o chá também tem outros aspectos a serem vistos em relação ao medicamento, mas não é o que é o foco da nossa fala aqui hoje. Então, a famosa camomila, cidreira, manjericão, folha e flor do maracujá. Tem até a propaganda que fala, está nervoso, está ansioso, não está dormindo, toma maracujina, né? Mas, na verdade, o que traz o benefício não é o suco, é o chá da folha e o chá do fruto do maracujá, né? Não é da polpa, é daquela casca. Então, realmente, ele tem propriedades calmantes, como no caso da camomila. A camomila, inclusive, é calmante. Existe uma pomada à base de camomila, muito utilizada para as queimaduras de radiodermites, porque exatamente ela acalma a pele, acalma o tecido, acalma a mucosa, porque ela tem uma substância chamada apigenina. E é uma substância que diminui a ansiedade, promove relaxamento e propicia o sono. Então, isso também é uma estratégia importante para o autocuidado. Bom, e como melhorar o sono, né? Cíntia, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu fico ansiosa, eu durmo e acordo, e a primeira coisa que a gente pergunta é, como é que estão os seus hábitos quando você vai dormir? Porque se eu estou com o celular até meia-noite, 1h da manhã, com aquela luz azul, a gente tem um hormônio produzido pelo nosso organismo chamado melanina. E é necessário que a melanina aumente, né, para que a gente possa sentir o sono. E a luz, ela degrada esse hormônio, ela degrada a melanina. Então, se eu fico muito tempo na TV, muito tempo no celular, muito tempo no computador, é claro que eu não estou desenvolvendo um ambiente propício para o meu sono. E se eu vou dormir mal, vou dormir pouco tempo, eu vou acordar cansado, estressado, indisposto, mal-humorado. Imagina essas condições para eu cuidar de alguém? Aí eu chego na casa da pessoa que eu estou cuidando, 7h da manhã, cansado, com dor de cabeça, saí na carreira, não tomei café. Imagina como será o meu dia e como será o dia da pessoa que está nas minhas mãos. Vai ser um dia difícil, porque eu não estou preparado, eu não cheguei alegre, eu não cheguei disposto, por conta do sono, né? Então, como eu falei, evitar o uso de aparelhos eletrônicos, reduzir gradativamente a iluminação no ambiente, preparar-se para dormir, tentar sempre dormir, procurar o horário específico para deitar. É importante esse relaxamento. É importante o descanso do corpo e o descanso da mente, né? Eu não consigo dormir. Vai ler. Eu não sei vocês, mas quando eu pego no livro é impressionante. Me dá um sono que eu capoto em 5 minutos. Então, ler à noite me dá um sono profundo. Eu não consigo dormir. Faça o que eu considero a melhor estratégia para qualquer ser humano, que é a oração, né? É aquele momento seu com Deus, da sua forma, com as suas palavras, com as suas escolhas, mas é o momento que a gente dobra o joelho, e quando a gente dobra o joelho e a gente cruza as mãos, a gente está num momento de reverência e de humildade. É aquele momento que a gente para e reflete. Meu dia foi difícil, eu estou cansado. Não, mas o meu dia foi bom. Eu tive a oportunidade de viver mais um dia, eu tive a oportunidade de abraçar, eu tive a oportunidade de alimentar alguém, eu tive a oportunidade de dar um conforto a alguém, porque eu banhei aquela pessoa, eu deixei aquela pessoa limpa, cheirosa.
Eu tive a oportunidade de dar uma palavra de conforto ao familiar daquela pessoa que eu cuido. Então, é aquele momento que você passa o filme na sua mente, mas passa o filme na sua mente todo dia quando você faz isso. É o momento de você refletir. Como é bom para mim? Deus me deu mais um dia para cuidar de alguém e, principalmente, para me cuidar, porque eu sou importante, eu sou necessário para outro. Bom, a hidratação é algo que é muito falado, é muito batido. Hoje tem vários aplicativos que você baixa para lembrar. Então, tem uns que ficam lá uma bolha no celular, tem outros que ficam gritando. Por quê? Porque a água é importante para tudo. Todo o funcionamento do nosso organismo está atrelado à quantidade de água que a gente toma, né? Ai, Cíntia, mas eu não sinto sede. Você não precisa... Quando você vai sentir sede, é porque o seu organismo já está dizendo. Você precisa tomar água, porque a quantidade de água que está aí no seu organismo, necessário para o seu metabolismo, já está numa quantidade insuficiente. Ah, mas quando eu gosto de beber muita água gelada para me saciar, mas você não precisa se saciar. Água você tem que beber o tempo todo. Ah, Cíntia, mas está frio, eu não sinto sede. Toma água fria, água natural. Não toma água gelada. A água gelada dá a sensação de saciedade. E por que eu preciso de água? Porque a água é importante para o metabolismo de eletrólitos. Ele controla o meu ritmo cardíaco, meu batimento cardíaco, meu funcionamento, minha força muscular, né? Ele, na verdade, ele depura, ele faz a desintoxicação do meu organismo. Ele é importante para o funcionamento do meu rim, do meu cérebro. Então, tudo está ligado à água. E estudos dizem que o quê? Que, no mínimo, você deve beber por dia 2 litros de água, no mínimo. E a gente sabe que, nutricionalmente, está relacionado à sua superfície corporal, ao seu peso, à sua altura, à quantidade de atividade que você realiza no dia a dia, porque a gente perde água pela lágrima, pela respiração, pela pele, pela transpiração, pelo suor, na urina, nas fezes, né? Então, a gente precisa fazer essa reposição. Aqui eu deixei também um link falando, né, estudos científicos falando sobre como a água ajuda o funcionamento do seu corpo. Todos estão no blog da saúde, que é a página do Ministério da Saúde. Tá? Bom, e avaliar o estilo de vida, né? Isso aqui é o chamado pentáculo do bem-estar. Eu deixei o linkzinho também para quem quiser fazer. É importante para a gente, isso é uma autoavaliação. Como é que a gente está, né? Como é que está a nossa questão nutricional, como é que está a questão da atividade física, como é que está meu comportamento preventivo, eu estou me cuidando, né? Eu estou reduzindo o sal da minha alimentação, já que eu tenho um histórico de hipertensão na minha família, como é que eu estou me cuidando, né? Então, esse pentáculo ele vai falar exatamente sobre isso. E o que é o bem-estar? É o meu estilo de vida, são as minhas escolhas, né? Como é que eu decidi viver? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de sentir? O que é que eu gosto de pensar? Como é que eu me locomovo na vida, né? Então, como é que as coisas funcionam para mim? Não, meu estilo de vida, eu sou aventureira, eu gosto de atividade física. Não, eu sou mais calada, eu sou mais reservada, eu não gosto de atividade física, eu detesto academia, eu gosto de ficar parada, mas eu me alimento bem. Então, a gente vai ver que esse pentáculo do bem-estar nada mais é do que os principais aspectos da vida, do estilo de vida de qualquer pessoa, né? Então, na nutrição, cada quadrinho desse aqui é um questionário. E a gente vai ver as letras, e essas letras a gente vai pintando ali de acordo com a cor. Então, por exemplo, em relação à nutrição, o A, ele pergunta se você ingere pelo menos 5 porções de frutas e verduras diariamente. Aí você vai colocar o nunca, às vezes, quase sempre ou sempre. E à medida que você vai pintando, quanto mais uniforme ele for ficando, melhor é o seu estilo de vida. Mas não vale se enganar, eu faço atividade física. Eu caminho uma vez por semana, eu faço uma aula de ginástica no YouTube. Quando eu tenho paciência, 40 minutos, mas eu só faço 20, porque eu chego em casa cansada. Então, a gente não vale a autoenrolação. A gente não pode se sabotar, né, achando que a gente está fazendo isso. E para cada ponta do pentáculo, aí a gente tem uma pergunta em relação à atividade física. Você faz pelo menos 30 minutos de atividades físicas, né? Em relação ao comportamento preventivo, você controla os níveis de colesterol, você faz um check-up anual, né? Em relação ao relacionamento social, você tem uma relação de amizade, você cultiva, você participa de momentos com familiares, com amigos, né? E o controle do estresse, você tem 5 minutos diariamente para relaxar, mantém uma discussão sem se alterar, mesmo quando você for afrontado. Então, são coisas que muitas vezes fogem até do nosso controle. Mas é importante, se vocês tiverem interesse, está aqui o link, né? Está aqui o site.
vocês entram e fazem. Particularmente, eu fiz, o meu estilo de vida precisa melhorar um pouquinho. Mas a gente vai fazendo. Bom, é impossível falar em qualidade de vida, em se cuidar, sem a gente falar da alimentação. Até pelo estilo de vida que a gente vive hoje, a maioria de nós passa o dia fora, né? Nem sempre a gente consegue fazer a comida, levar para o trabalho, né? E os 10 passos para a alimentação saudável também está na página do Ministério da Saúde. É fazer a alimentação in natura, né? Limitar o consumo de alimentos processados, que é o que geralmente, na maioria das vezes, a gente come. Comer com regularidade, né? Dar preferência, se for fora de casa, em locais que fazem refeição na hora, nem sempre a gente consegue isso, né? Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Evitar o consumo de embutidos, alimentos ultraprocessados. Na hora da fome, a gente sempre tem na gaveta um pacote de recheado, então eu já eliminei isso da minha vida. Porque é importante, a gente vicia nisso, porque o gosto é bom, né? Planejar o uso do tempo, né, para comer devagar, para saborear o alimento, né? Às vezes as pessoas estão assim, eu estou na hora do trabalho, eu tenho uma hora de almoço, eu vou só ali engolir e volto já. Por que você vai engolir? Quando você engole, você não tritura o alimento. Quando você não tritura o alimento, daqui a pouco você está com fome, não tem a sensação de saciedade e você não tem a absorção adequada dos alimentos. Então, essa é a rotina, eu acredito que em algum momento alguém fala essa frase, eu vou ali engolir e volto já. Então, não façamos isso, engolir e voltar já. A gente precisa do tempo, porque nós somos o que comemos, né? Não, Cléber? A gente vai só ali engolir e volta já. Como a gente faz isso? Bom, então, atrelado a isso, reduzir o consumo de sal, isso é importante. A gente pode usar outros alimentos, outros temperos que mimetizam o sabor do sal. O orégano é um deles. O orégano, o limão, então ele traz sabor salgado ao alimento, sem necessariamente a gente consumir o sal de cozinha. Fazer pelo menos 3 refeições e um lanche por dia, reduzir o consumo de doces, bolos, biscoitos, que são maravilhosos, mas o açúcar é um alimento altamente inflamatório, né? Reduzir o consumo de álcool e refrigerantes, apreciar a sua refeição e manter seu peso dentro dos limites saudáveis, que não é só a dieta, não é só ir para o nutricionista, mas é um conjunto de escolhas individuais. Bom, já finalizando, eu trouxe rapidamente aqui os direitos do cuidador. O cuidador hoje ele é reconhecido, né? Ele tem um Código Brasileiro de Ocupação, então ele é remunerado. Então, tanto você pode contratar como pessoa física, como familiar pode contratar, e essa pessoa tem todos os direitos previstos na CLT, né? Carteira de trabalho assinada, licença maternidade, paternidade, aviso prévio, repouso semanal remunerado, salário não inferior ao mínimo, férias, 13º, irredutibilidade do salário. Está na pandemia, só vai vir você vai ficar 14 dias aqui. Não, os 14 dias você tem que receber o seu salário, você não pode reduzir, né? Inscrição na Previdência Social, FGTS e horas extras. Então, tudo isso é previsto. É uma coisa importante, eu não sei se... aliás, não é isso. As pessoas que trabalham como autônomas, né, que não têm a carteira assinada, recebem por RPA, que é aquele serviço como se fosse de diária, elas não têm os mesmos direitos previstos para quem tem a carteira assinada. Em 8 de julho de 2020, como os cuidadores eles já são reconhecidos, né, como profissionais e tem o Código Brasileiro de Ocupação, nesse período de pandemia, essa lei de 8 de julho prevê prioridade para os cuidadores fazerem o teste de Covid. Então, isso é lei, né? Não é algo, não posso, eu estou na fila, eu tenho que entrar na fila da idade ou da comorbidade. Se você comprova que você é cuidador, você tem prioridade em realizar os testes, inclusive acesso também ao tratamento, né? E o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, né, que foi o PNI de imunização de dezembro de 2020, os cuidadores também têm acesso prioritário à vacinação. Bom, e eu achei essa figura no blog da Mimes. E eu achei tão interessante, procurando um pouco saber depoimentos e ver sobre isso, e sobre como se cuidar. E aqui eu acho que é um resumo de uma boa parte do que eu falei, né? Elogiar as pessoas, fazer novos amigos, respeitar as coisas vivas, pagar suas contas em dia, nem sempre a gente consegue, né?
Mas quando a gente consegue, é bom, é prazeroso, ser humilde, surpreender as pessoas que a gente ama, né? Um aperto de mão, uma troca de olhar, guardar segredos, aceitar uma mão estendida, sorrir, prazer de fazer bem feito, prazer de cuidar do outro, prazer de ouvir, prazer de ajudar, prazer de não falar nada, dar só um braço ou dizer, eu estou aqui, segura na mão, conta comigo. Isso é tão bom, isso faz tão bem para a alma, que não tem nada que... Eu acho que só o amor de Deus que supera isso. Acho não, só o amor de Deus supera essa sensação. Mas é muito bom ter a oportunidade de cuidar de alguém ou de várias pessoas, né? E um pedaço dessa frase do Boff, né, que o cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Então, não tem cuidado se não tem convivência. E conviver é o resumo de tudo isso que a gente fez. Então, se cuidem, que a gente passe a se cuidar mais, a cuidar mais de si, porque se a gente não se cuidar, em algum momento a gente vai ser cuidado por alguém. Então, muito obrigada, né? Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, a Deus toda a honra e toda a glória, e a minha gratidão por poder estar aqui nesse momento com vocês, falando isso. E eu queria abrir para perguntas, eu ainda tenho alguns minutinhos aí, e dizer que foi muito bom ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Cíntia. Muito obrigado pelas palavras. Sempre um tema e toda a fala da senhora cai muito bem, né? Especialmente para os dias atuais, de pandemia, coisas que a gente escuta muito, mas às vezes é difícil implementar no dia a dia, mudar os hábitos, né? Os hábitos de vida são coisas que a gente está sempre, como ser humano, tentando e batalhando, né? Para a gente implementar. Participações? Alguém quer fazer alguma pergunta, interagir, fazer alguma colocação? Dona Velúzia. Doutora Cíntia, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E você tocou numa parte aí que até às vezes emociona a gente, né? Durante esses 15 anos que eu estou na caminhada de cuidadora, na verdade, eu sou cuidadora, eu não me impressiono muito com ser fundadora, ser presidente, estar presidente, isso aí é uma coisa que para mim não conta muito, mas a razão de cuidar é o que me move. E eu e a Rivani, a gente se divide, né? Ela faz a parte de cuidar do paciente, que é a questão da acessibilidade, né, a tratamento, de estar prestando atenção no que está faltando e tudo. E eu sempre me preocupei muito com a questão do cuidador. Geralmente, as pessoas que vão cuidar, elas cuidam do jeito dela, dando o melhor, mas, assim, ignorando os princípios legais de cuidar, o jeito de cuidar, como cuidar. E ela lava, ela passa, ela engoma, ela limpa vômito, ela limpa banheiro, ela faz lá um monte de coisa, porque ela está dedicada àquela situação. E eu prezo muito pela afinidade que esse cuidador tem com esse paciente, porque precisa de muita resiliência e paciência, porque o paciente ele se torna chato, exigente, ingrato. Eu estou falando também na condição de já ter passado pela situação de paciente. Então, assim, você sempre quer mais do que o outro pode dar, né? E envolve a pessoa de uma tal forma que ela acaba anulando a vida dela para viver a vida do outro. E isso foi uma coisa que eu resolvi a cuidar. Às vezes, o acompanhante, o cuidador, ele acha até que a gente se mete na vida pessoal dele. Mas não é. A gente precisa de estar ensinando também a ele se cuidar. Eu reparo na tristeza dele, eu reparo na ansiedade dele, eu converso assim, para saber de coisas mais peculiares da vida dele. E numa dessas situações, veio uma moça, eu acho que de Barbalha, uma época, do interior lá de Barbalha, ser acompanhante de uma pessoa que veio para transplante. E passou muito tempo na casa de apoio. E vivia falando que o maior sonho da vida dela era conhecer o mar.
que ela nunca tinha visto a praia. E aí, depois que o paciente já estava estabilizado na casa e tudo, eu conversei com ele e perguntei se eu podia levar essa pessoa para conhecer o mar. E levei, uma tarde. Mas eu chorei tanto de ver a felicidade da pessoa, parecia um patinho quando cai assim na água, se batendo toda, e feliz e agradecendo a Deus. Foi um momento assim único na minha vida. Então, proporcionar aquilo fez tão bem à minha alma, tomar água de coco com ela ali, passear ali na orla marítima, meia hora, só foi meia hora. Mas para ela aquilo ali foi uma coisa que não teve preço, e para mim, então, nem se fala. Então, essas coisas vão movendo a gente assim, a cada dia, apesar dos percalços que a gente passa, né? A gente tem mais cuidado, mais, sei lá, move a gente, essas coisas movem a gente. E a outra foi um paciente que foi desenganada, né? Só tinha aquela semana para viver, segundo os médicos, e a família se desesperou muito, e eu falei, deixa ela comigo essa semana, em vez de levar para casa. E a família confiou e deixou. Ela não se alimentava mais, nem nada. O que foi que eu fiz? Fui lá numa empresa aí que vende produtos suplementares, fiz lá uma compra, e me propus aquela semana a cozinhar para essa pessoa e fazer as 6 refeições junto com ela. Mesmo sem querer e mesmo sem gostar. E ela se empolgou tanto naquilo, e conversando e se alimentando e tudo, ganhou peso, morreu 3 meses depois, e já ia para aquela semana. Ainda voltou para casa, e assim, a família dela, lá do interior ali do Aracati, ficou muito grata, feliz, e eu, cada dia, eu dizia, meu Deus, obrigado. Vou comer isso aqui sem gostar, mas eu comia. Ai, meu Deus, obrigado, hoje eu tenho que inventar isso. Todo dia eu pedi a luz do Espírito Santo para me orientar em manipular aquele alimento, para fazer com que ela comesse. E assim, isso são coisas que emocionam e que a gente sabe que, de certa forma, colaborou para a pessoa viver um dia mais. E isso para ela e para a família, que pensou que ia perder ontem, viver mais 3 meses é, assim, um ganho muito grande. Então, eu sou aquela pessoa dedicada ao cuidador e a Rivani ao paciente. E assim, a nossa luta já tem 15 anos e a gente procura muito envolver o máximo que pode a família, levar para passear. Inclusive, nós estamos aqui com uma pessoa que doou medula há pouco tempo. Está todo quebrado ali, mas está. A mãe do paciente, o paciente está lá internado. Então, a gente quer proporcionar esse momento de conhecimento, de lazer, de coisas diferentes para a vida dessas pessoas. E eu fico muito feliz com isso. E a senhora está tudo de bom. Dona Veluzi sempre inspirando a gente, né, doutora Cíntia? Você me fez chorar aqui, não sei nem se eu consigo falar, mas esse depoimento, Veluzi, você imagina a pessoa que tem um dia ou uma semana de vida, o misto de emoções que passa na cabeça dela. O que é que eu vou deixar para fulano, o que é que fulano vai fazer, com quem eu vou deixar, com quem vai pagar meu aluguel. E você proporcionar com isso 3 meses de vida se faz tanta coisa. 3 meses de vida você pode ir para o casamento do seu filho, 3 meses de vida. Você pode ver o seu neto nascer, 3 meses de vida, você pode conhecer o mar. Uma coisa tão simples que não nos custa nada, né? Então, como eu disse, existem cuidadores e existem cuidadores. E eu acho que cuidar, como eu falei desde o início, é uma escolha. Nem todo mundo está pronto para cuidar. Porque é abrir mão daquilo, né? Veluzi está aí na estrada há muitos anos, e isso envolve tanta coisa. Você deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. Você assume os sentimentos, a ansiedade, os receios, e você passa a viver o sonho que o outro tem. E quando você pode, você vai lá e realiza. Quantas pessoas que passaram pela nossa vida que nunca tiveram um parabéns no dia do seu aniversário? Você compra um bolo de padaria, junta lá 3 pessoas, bota lá um apito, uma coisa, está cantando os parabéns, vai marcar a vida daquela pessoa para sempre. E não nos custa nada. Então, por isso que eu digo que cuidar é uma escolha. Não é, pois, eu vou contratar a Cíntia para cuidar de fulano. Se a Cíntia não estiver preparada, se a Cíntia não estiver pronta, se a Cíntia não tiver condições de viver com o emocional, como a Veluzi falou, com a raiva,
Tem pessoas que são cuidadas que são difíceis, que elas querem realmente mais do que pode dar, mas porque elas têm uma carga de crença, de vivências, de experiências dolorosas também. E elas estão colocando aquilo nas mãos de quem está cuidando delas. E às vezes é um peso muito grande para você assumir. Então, lhe dou os parabéns, peço, rogo a Deus que Ele continue abençoando você, abençoando toda a estrutura do GAPO, para poder assistir tantas pessoas, tantas vidas. Eu conheço várias que vocês já ajudaram, que vocês albergam lá. Vocês não dão só um teto, dão realmente o cuidado. E eu acho que o acolhimento é tudo na vida. Você perguntar assim, que palavra você usaria para se aproximar de alguém, para ajudar alguém em acolhimento? Tudo parte do acolhimento, né? Você receber, você dizer, eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui com você, eu estou aqui para lhe ouvir. Muito embora, às vezes, a gente tem vontade de dar um cascudo, a gente tem vontade de dar um carão, às vezes a gente tem vontade de dizer, mas você está sendo ingrato, você tem isso, você tem aquilo, e você não está valorizando. Mas, por trás, tem toda uma história de vida, um sentimento, uma vida doída, que leva aquela pessoa a perder a graça, perder o mel da vida, né? E o cuidador é quem é responsável por fazer essa polinização, levar o mel e adoçar a vida dos outros. Mas, para isso, a nossa vida também tem que estar doce. Viu? Tão lindo seu depoimento, e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que está aqui. Clébia também, que é uma cuidadora, tem uma história linda também, e gente, não tem como não se emocionar, né? É muito bom, é muito bom. Eu acho que a existência da vida é isso, você está aqui para cuidar de alguém, né? Amar o próximo, você ser cristão, você seguir o maior mandamento é amar o outro, né? E isso a gente vai aprendendo na vida. Ou aprende porque a gente já nasce com isso, ou aprende porque alguma coisa, algum sofrimento nos motivou. Mas o que importa é que a gente oferte esse cuidado. E a gente ganha tanto. A gente não ganha em agradecimento, a gente ganha pelo prazer, pela sensação que a gente tem, como a Velúzia relatou aí. E eu vou deixar para vocês aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, que nunca permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor. Então, é isso que cada um de vocês fazem, cada um de vocês faz quando passa na vida de alguém, quando cuida ou quando ouve alguém, viu? Então, muito lindo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora Cíntia, pelas suas palavras, sua contribuição excelente. Afinal, nós estamos falando aqui de vida, né? De pessoas, de seres humanos. A você, nossos amigos internautas que acompanham pelo YouTube, lembramos que a sua participação aqui neste encontro, neste evento, será certificada, ou seja, você terá acesso ao certificado se você fizer a sua inscrição. Então, procure o link aí no YouTube para você se inscrever no evento e receber o seu certificado após, tá bom? Mais uma vez, obrigado, doutora Cíntia, né? Até o próximo encontro, né, com a sua participação também.